Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM, na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM, em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse 15º domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Lucas, o capítulo 10, o versículo de 25 a 37. Assim narra o evangelista: Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando,
chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse 15º domingo do tempo comum, a liturgia da Palavra de Deus nos leva a refletir sobre o sentido da lei de Deus para a nossa perfeição e para a nossa salvação. Antes de falarmos ou meditarmos sobre o Evangelho, convém retomar a primeira leitura que é proclamada neste domingo. A primeira leitura é do livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 10 a 14. Com muita clareza, nesse trecho, o autor sagrado nos fala que a lei de Deus está ao nosso alcance. Nos fala que temos, humanamente falando, condições de cumprir a lei do Senhor. Às vezes nós temos uma visão negativa da lei. Algumas pessoas pensam que a lei, com as suas proibições, limita a liberdade do ser humano. Entretanto, a lei não limita a liberdade do ser humano. Pelo contrário, ela permite a realização e concretização da própria liberdade. Não é livre a pessoa que faz o que quer. Muitas vezes, quem faz o que quer segue os seus instintos irracionais. Ora, não é livre quem segue os próprios instintos inferiores. Quem age assim está com a liberdade comprometida, pois esta pessoa não tem controle do movente da sua ação. Por isso, não é livre quem segue os próprios instintos irracionais. Livre é a pessoa capaz de disciplinar os instintos racionais e realizar o bem que a lei prescreve. Alguém pode se perguntar: como fazer o bem se não sei o que é o bem? É esta a questão que o texto do livro do Deuteronômio trata. Não é desculpa para ninguém deixar de cumprir a lei de Deus, pois a lei do Senhor está ao nosso alcance e temos condições de cumpri-la. O Senhor diz claramente no texto do Deuteronômio, que é proclamado na liturgia desse domingo, que o seu mandamento não é difícil, demais nem está fora do nosso alcance. Não está no céu para que possa dizer quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo e quem nolo ensinará para que possamos cumpri-lo. Nem está do outro lado do mar para que possas alegar quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo e nos ensinará para que possamos cumpri-lo. A lei do Senhor não está nem além nem sobre as nossas condições humanas. Pelo contrário, a lei do Senhor está dentro de nós. Ela está bem ao nosso alcance, pois o Senhor a colocou em nossa boca e em nosso coração para que possamos cumpri-lo. Podemos, portanto, intuir naturalmente aquela lei fundamental que está em nós de fazer o bem e evitar o mal, que o Senhor colocou em nosso coração. A lei de Deus, o Decálogo, contém leis éticas, morais e religiosas que podem ser intuídas por nós. Nesse sentido, podemos falar que a lei de Deus pertence à lei natural e qualquer um pode intuí-la, pois as suas leis são corretas e são justas, pois prescrevem aquilo que a razão humana percebe, intui e vê com clareza o que é correto realizar ou não realizar. Para o judeu, a lei era o instrumento e caminho através do qual uma pessoa poderia realizar-se humanamente e então salvar-se. A lei era a estrada que conduz para a vida eterna. Por isso, a realização de uma pessoa dependia do cumprimento ou não da lei de Deus. É essa questão que aparece no Evangelho deste domingo, no qual nosso Senhor conta a parábola do samaritano. O mestre da lei se aproxima de Jesus. A intenção dele não era boa, porque queria colocar nosso Senhor à prova, queria colocá-lo em dificuldade. Mas a sua pergunta revela um desejo de ser feliz, de ter a vida eterna. Que devo fazer para ter a vida eterna? É a pergunta que esse mestre faz.
Embora tivesse feito a pergunta para colocar o Senhor em dificuldade, o doutor da lei revela o seu desejo de eternidade, de viver de forma plena, de forma feliz, de forma correta e de forma boa. Jesus devolveu-lhe a pergunta. Ele era um mestre da lei. Se para um judeu a lei era o caminho para a felicidade, então, como mestre, ele deveria saber, pois a resposta se encontra na lei do Senhor. Por isso Jesus lhe pergunta: o que está escrito na lei? Como lês? E o doutor da lei responde-lhe com grande precisão e reuniu o decálogo inteiro a partir de 2 preceitos fundamentais. O decálogo inteiro, com todo o conjunto de leis, ele resumiu em 2 preceitos fundamentais: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. A resposta foi dada de forma correta. Por isso nosso Senhor o elogia. Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Entretanto, um mestre da lei quis se desculpar e levanta um outro problema que diz respeito ao conceito de próximo. Quem é meu próximo? No tempo de Jesus, para os judeus, o próximo eram os familiares, alguém da própria classe social ou alguém da própria etnia. Através da parábola do samaritano, Jesus mostra que o próximo não é alguém que está meramente próximo de nós ou unido a nós por laços de sangue, de amizade, de parentesco, por classe social. Próximo é toda pessoa que aparece em nosso caminho, que sofre com algum tipo de carência, com algum tipo de privação e que necessita de nosso socorro e de nossos cuidados. Entretanto, através da parábola, aprendemos que mais importante do que saber quem é o meu próximo é fazer-se próximo do outro, que vive uma situação de carência e de necessidade. A parábola situa na estrada entre a cidade santa de Jerusalém e o oásis de Jericó, cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Na época de Jesus, essa era uma estrada perigosa, sempre infestada de bandos armados. Ora, um homem não identificado, não se diz quem é este homem, qual é a sua raça, qual é a sua religião, mas apenas diz que é um homem, embora pelo contexto deixa entender que seja um judeu. Foi assaltado esse homem pelos bandidos e deixado cair na beira da estrada. Trata-se, portanto, de um homem ferido, abandonado, necessitado de ajuda. E pela estrada passou um sacerdote que conhecia a lei e que exercia as funções litúrgicas no templo, e depois também passou um levita, que também exercia as funções no templo, funções litúrgicas. Ambos viram ferido, mas passaram adiante. Não sabemos a razão, porque eles nada fizeram. Talvez não fizeram nada por medo, ou quem sabe por preocupação com a pureza legal, uma vez que se tivesse tocado com aquele homem, tocado com sangue, com um cadáver, poderia ficar considerado impuro para fazer, e não poderia fazer o culto lá no templo, ou quem sabe não fez nada pela pressa ou a indiferença diante do sofrimento alheio. Apesar dos conhecimentos religiosos dessas duas figuras, elas não tiveram, o sacerdote nem o levita, qualquer sentimento de misericórdia por aquele homem. Eles sabem tudo sobre Deus, mas parece não sabem nada de Deus, pois não sabem nada do amor. E pela estrada passou finalmente um samaritano. Trata-se de um desses que a religião tradicional de Israel considerava um inimigo, um infiel, longe da salvação do amor de Deus. No entanto, foi esse samaritano que parou, sem medo de correr risco ou de adiar seus projetos e interesses pessoais, e cuidou do ferido, salvando a sua vida. E esse samaritano mostra-se atento ao irmão necessitado, com um coração cheio de amor e, portanto, cheio de Deus. Jesus concluiu a parábola perguntando ao doutor da lei: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. A verdadeira religião que conduz à vida plena passa pelo amor a Deus, traduzida em gestos concretos de amor pelo irmão. Recordemos que a pergunta inicial do mestre da lei era o que fazer para alcançar a vida eterna. E a conclusão é óbvia: para alcançar a vida eterna é preciso fazer de Deus o centro da nossa vida, amá-lo e amar o outro. Assim, esta parábola nos ajuda a viver a lei de Deus e, mais ainda, a reconhecer Deus no outro, fazendo-nos próximo
de quem necessita de nossos cuidados. O bom samaritano ao vê-lo teve pena e curou suas feridas, e curou suas feridas. Feliz de quem pensa no pobre e no fraco, o Senhor o liberta no dia do mal. O Senhor vai guardá-lo e salvar sua vida. O Senhor vai torná-lo feliz sobre a terra. O bom samaritano ao vê-lo teve pena e curou suas feridas, e curou suas feridas. Deus irá ampará-lo em seu leito de dor e lhe vai transformar a doença em vigor. Eu digo, meu Deus, tem de pena de mim. Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós. O bom samaritano ao vê-lo teve pena e curou suas feridas, e curou suas feridas. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. No coração humano sempre desponta uma pergunta central que o inquieta: qual o sentido da vida? O filósofo e cientista francês Blaise Pascal nos oferece uma chave: o coração tem razões que a própria razão desconhece. E essa expressão sintetiza o desafio de buscar o sentido da existência humana, o sentido da vida, numa sociedade dominada pela técnica, pelo cálculo e pela produtividade. Embora esse modelo racionalista tenha proporcionado avanços, ele é insuficiente para responder às grandes questões existenciais. Por que existo? O que devo fazer para ser feliz? Há algo depois da morte? Diante dessas perguntas, percebemos que a razão, por si só, não basta. Há dentro de cada pessoa uma sede de plenitude, que o conforto material, o êxito profissional ou o reconhecimento social não são capazes de saciar. Como dizia Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Essa inquietação aponta para um desejo que transcende o imediato, uma espécie de saudade do infinito inscrita no íntimo do coração humano. Muitos tentam silenciar essa sede por meio de distrações, consumismo ou ativismo, mas cedo ou tarde a inquietação ressurge em noites solitárias, em perdas repentinas ou mesmo na contemplação silenciosa de um pôr do sol. Trata-se de um chamado profundo que nos convida a olhar para além do visível e a considerar o mistério que nos habita. Pascal descreve o ser humano como um paradoxo misterioso, capaz de grandeza sublime, mas também inclinado à miséria. Temos sede de eternidade, verdade, justiça e amor, mas somos limitados e contraditórios. Essa tensão revela que não somos autossuficientes, que nossa origem e destino remetem a algo, ou melhor, a alguém maior que nós. Por isso, buscar o sentido da vida é, em última instância, buscar por Deus. Pascal identificou dois modos fundamentais de conhecer: o espírito de geometria e o espírito de fineza. O primeiro refere-se à razão lógica e analítica, que mede, deduz e organiza o conhecimento do mundo externo. Já o segundo, o espírito de fineza, é a inteligência do coração, capaz de perceber, amar e intuir. É nesse espírito de fineza que se insere a vida espiritual. A fé, nesse contexto, não é irracional,
mas uma forma de conhecimento mais profunda, que reconhece os limites da lógica e se abre à totalidade do real. Trata-se de uma confiança lúcida, não de uma crença cega. É a certeza de que existe um amor maior, que nos sustenta e nos espera. Redescobrir a dimensão espiritual é hoje um caminho necessário para reconectar com o centro da vida. Não se trata apenas de seguir tradições ou praticar rituais, mas de cultivar o silêncio, a escuta interior, a abertura a Deus. A espiritualidade verdadeira é encontro com Deus vivo, que nos conhece por dentro e nos chama pelo nome. A busca pelo sentido da vida não é uma tarefa exclusiva dos filósofos, mas de todo ser humano. E ela dá sentido à nossa existência, ilumina nossas decisões, nos fortalece-nos nas dores e oferece esperança diante da morte. É o que nos transforma de meros sobreviventes em peregrinos da esperança, que caminham com direção, guiados por uma luz interior que vem de Deus. No mais profundo, todos queremos amar e ser amados, viver com verdade, deixar uma marca de bem. É na vida espiritual, vivida com autenticidade, que esses anseios se encontram e se realizam. Como escreveu Pascal, o ser humano ultrapassa infinitamente o ser humano. Somos feitos para mais, para o amor que vem de Deus, para a vida plena que só Ele pode dar, em tempos saturados de informações, mas faminto de sentido. O convite é claro: abrir o coração, escutar o mistério e reencontrar a fonte que realmente sacia. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.